primeiro ano, tudo bem? E aí, vamos para mais uma aula de estudos intensivos hoje? O tema de hoje vai ser fonologia. Nós passamos aí algumas aulas estudando a fonologia antes do período de férias. Vimos aí detalhes, inclusive, daquilo que nós estudamos lá no Fundamental 1, estudamos no Fundamental 2 e hoje a gente vai rever aí em uma aula aquilo que nós vimos naquele dia, tá? Mas no decorrer da aula eu vou deixando links aí para vocês reverem aquelas aulas caso precise aprofundar ou rever algum ponto daquilo que nós estudamos, tá bom? Então vamos lá. Tema de hoje, fonologia. Pega seu caderno, começa a anotar aí os pontos e anota também as dúvidas se tiver, tá bom? Então a primeira coisa que nós vimos quando falamos de fonologia era a diferença entre fonema e letra. Então a gente já sabe que fonema é o som que emite cada uma dessas letras e a letra é o sinal gráfico que a gente usa para representar aquele som da nossa fala. Então, obviamente, esse fonema também vai ser a menor unidade sonora da nossa língua, porque é por meio da junção deles que a gente vai formando as sílabas, as palavras, as frases, o texto inteiro e assim por diante, né? A gente também viu que algumas dessas letras ou desses sinais gráficos, eles representam mais de um som, não apenas um som, como é mais comum na maioria desses fonemas. E alguns deles, como o H, né, no caso da nossa língua, o H, ele não representa som nenhum. Então ele é só um sinal gráfico que manteve na nossa língua aí pela questão da etimologia de formação dessa palavra, tá? Então, quando a gente vai contar os fonemas no caso de palavras que tem H, a gente sabe aí que eu tenho menos sons do que letras, eu tenho mais letras que fonemas. E no caso de letras como, por exemplo, o X, eu vou ter sons diferentes representados pela mesma letra e algumas vezes o X representando mais de um som, que é o que acontece, por exemplo, na palavra fixo, né? Que ela vai representar mais do que um som. Tóxico, tá? Sintaxe. Então essas daí a gente tem uma letra representando mais de um som. Depois nós seguimos falando dos tipos de letra que nós temos aí no nosso vocabulário. Então a gente tem consoantes, vogais e semivogais. Nós vimos que as consoantes são aquelas que, falando em pronúncia de som, são aquelas que vão sempre encontrar um obstáculo na nossa boca para serem produzidas. Então podem ser nos dentes, nos lábios, na posição aí que a nossa boca vai ficar. Então de alguma forma ela vai encontrar um obstáculo na hora de sair esse som da nossa boca. Então aqui a gente tem o L, o M, o N, né? Então os sons que eles produzem são a partir da eclosão do ar que vem do nosso pulmão quando encontram um obstáculo na nossa boca. Por outro lado, as vogais não encontram esse obstáculo, é só o tipo de abertura que a gente faz na nossa boca que vai produzir o A, E, I, O, U, né? Então, do maior para o menor para produzir cada uma dessas vogais. Então, a gente também viu aí em termos de formação de palavras que a gente sempre precisa ter uma vogal em cada sílaba, então já é uma dica para quando a gente for separar as palavras, e a gente nunca vai ter mais de uma vogal numa sílaba. Nesse caso, aquilo que era uma vogal vai passar a ser uma semivogal. Então aí quando a gente fala de semivogal, a gente tem aquela que vai se juntar com uma outra vogal, no caso, para formar aí um encontro ou um hiato e o que a gente vai ver aí mais adiante. Então a vogal vai ser sempre a base, vai ser sempre a mais forte, vai sempre ter uma em cada sílaba e não tendo mais de uma numa sílaba. Por outro lado, a semivogal ela vai ser mais fraca, ela vai soar com menos força e ela sempre está acompanhada de uma vogal. Então eu não tenho uma semivogal sozinha numa sílaba. Se ela está sozinha aí, ela passa a ser uma vogal, tá? Bem, eu vou deixar para vocês aqui, ó, o link da aula de hoje, que é para vocês poderem ver essa aula completa, caso tenha alguma dúvida ainda em detalhes dessa aula, tá? Então não perca aí essa dica, porque é importante para quem ainda não tem esse conteúdo assimilado. Então vamos seguindo aí. E aí nós estudamos também os encontros fonéticos. O que vai acontecer nos encontros fonéticos? Eu vou ter aí vogal com semivogal, semivogais com uma vogal, ou vou ter aí duas vogais que estavam juntas numa palavra e elas na hora da separação silábica ficam em sílabas diferentes. Então no caso, por exemplo, do ditongo, eu vou ter uma vogal com uma semivogal. E aí nós estudamos que o ditongo ele pode ser crescente
ou decrescente. Então, crescente quando eu tenho uma semivogal e depois uma vogal, e decrescente quando eu tenho o inverso, e que ele pode ser oral, quando o meu som sai todo pela boca, ou nasal, quando essa saída do ar se divide entre a saída pela boca e a saída pelo nariz. Indicada principalmente esse som nasal pelo tio em cima da vogal ou pelo M ou N no final, acompanhado aí no final da sílaba dessa vogal. Então é isso que vai fazer com que esse som se torne um som nasal. Então a gente tem um grupo aí que vai ser representado pela vogal mais a semivogal. Depois a gente tem um tritongo. No caso do tritongo, como a gente só tem uma vogal em cada sílaba, a gente sabe aí que eu vou ter duas semivogais e uma vogal, fazendo aí o que a gente chama de sanduíche de vogal. Então, semivogal, vogal e semivogal, tá? Então é o caso de Uruguai, Saguão e Iguais. E aqui fica um alerta para quando a gente tem dígrafo, tá? Que a gente vai falar mais pra frente aí, mas a gente já abordou essa questão de quando a gente tem o GU, por exemplo, como dígrafo, que o U não vai ter som, eu passo a não ter mais um tritongo. E depois nós temos o hiato. O que acontece no hiato? A gente tem duas vogais que são juntas na sílaba, e quando a gente faz a separação silábica dessa palavra, elas continuam em sílabas, ficam em sílabas diferentes. Então, elas continuam sendo vogais, tá? Então, no hiato, aparentemente eu tenho uma vogal ao lado da outra, só que na separação dos sons da sílaba, a gente vai ver que elas ficam em sílabas diferentes, portanto, formando um hiato. Depois disso, nós vimos os dígrafos, né? Então, que nós já falamos aí anteriormente. Nós vimos que o dígrafo, ele significa que são dois grafos que representam o mesmo som. Então, dois sinais gráficos com apenas um som. E nós vimos que do dígrafo eu posso ter o dígrafo vocálico e o dígrafo consonantal. O dígrafo consonantal é aquele que a gente estuda muito lá na educação básica. LH, NH, RR, SC, SS. Então a gente tem todos aí encontros que são comuns pra gente desde a educação básica. A gente sabe que alguns são separáveis e alguns são inseparáveis. Mas a gente também tem os encontros vocálicos que nós vimos, que são aqueles que vão ficar representados pelo M ou N, que entram no final de uma sílaba para nasalar uma vogal. Então, quando eu tenho, por exemplo, a palavra tampa, na hora da separação eu tenho tampa. Então, esse M ele entrou aí não para fazer o som do ma, como eu tenho, por exemplo, em maçã, tá? Então, não é esse som do que a gente tem representando pela letra M. Ele entrou aí só para fazer o da tampa, tá? Então, nesse caso, eu tenho aqui mais letras do que fonemas. Eu só tenho o som do T, do AN, do P e do A, tá? Então, nesse caso, eu tenho um dígrafo vocálico. E ele pode ser feito pelo M ou pelo N, sempre que eles estão no final de uma sílaba. Quando a gente fala de dígrafo, é só a gente ter atenção com uma coisa. Aqui a gente já falou aí anteriormente. O GU e o QU, tá? A gente tem que observar se eles tem o som de QU ou se eles estão ali só fazendo QU juntos aí como som de dígrafo. Por exemplo, quando eu tenho quero, então eu não falo cuero, eu falo quero. Então eu tenho o som do Q e tenho o som do E. Então nesse caso eu tenho QU representando apenas um som, duas letras, dois dígrafos, né, dois grafos representando apenas um som. Tá? Então, quando a gente for fazer a análise da palavra, para ver, por exemplo, se tem tritongo, ou para ver se aqui tem ditongo, ou se isso é um dígrafo, a gente precisa ter cuidado com o GU e QU, porque nem sempre eles são dígrafos. E nesse caso aqui, quando eu tenho uma situação como essa, como pronúncia, eu tenho ditongo e não dígrafo, tá? Então, continuando, eu vou deixar mais uma vez para vocês um link com a aula completa aí sobre encontros fonéticos, caso você ainda tenha alguma dúvida. E qualquer coisa também já sabe que podem entrar em contato com a gente para tirar essas dúvidas que possam ter sobre isso. E aí vamos continuar. Depois nós falamos da tonicidade vocabular. O que significa isso? É quando a gente fez o estudo lá da prosódia, ou seja, da sílaba tônica de cada palavra. Então, quando eu tenho aí o estudo da prosódia, eu vou analisar qual é a sílaba que é pronunciada de mais força, se ela é oxítona, se ela é paroxítona, se a sílaba é átona, se a sílaba é tônica. Então, é isso que a gente estuda aí na prosódia, ou na tonicidade vocabular, né? Na força
da palavra, na força do vocábulo. É isso que a gente viu também. A sílaba tônica, então, a gente sabe que é aquela que é mais forte, então lembra do tônico aí, aquele que dá força. Então a sílaba tônica é sempre aquela mais forte e a sílaba átona é aquela que vai abrir mão da força do som ao lado da sílaba tônica. A gente tem, por exemplo, a palavra bala, que eu trouxe aí porque não tem acento. Quando tem acento é fácil. A palavra bala, a gente lembrou, ela viu lá do chama na esquina, bala, bala. Então eu seguro ba. Nesse caso aí, se eu seguro ba, essa é a sílaba mais forte. Então eu tenho aqui uma sílaba tônica e aqui uma sílaba átona. Essa é a mais forte, essa é a mais fraca, tá? E aí, vendo o que é forte e o que é fraca, nós vimos aí a classificação quanto à posição dessa sílaba tônica. Então, quando a gente classifica a palavra quanto à posição da sílaba tônica, a gente diz se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E aí nós vimos que a gente vai fazendo essa contagem de trás para frente. Quando eu tenho a última sílaba tônica, eu chamo de oxítona. Quando eu tenho a penúltima, eu chamo de paroxítona. E quando eu tenho na antepenúltima, eu chamo de proparoxítona, tá? Isso é importante a gente saber e lembrar desses conceitos, porque a gente vai precisar dele nas próximas semanas aí para falar de acentuação, tá bom? Então, quem não entendeu, não esqueça aí de tirar as dúvidas. E aí a gente viu também que quando eu tenho uma sílaba só numa palavra, eu não tenho uma palavra oxítona. Eu vou classificar essa palavra como um monossílabo tônico ou um monossílabo átono. O monossílabo tônico, quando ele tem força, quando a gente consegue ter um sentido, às vezes, para aquela palavra, e aí a gente chama de monossílabo tônico. E o monossílabo átono, quando a gente tem aí uma palavra que vai servir só para fazer ligações dentro de uma frase, tipo uma preposição, uma conjunção, um pronome. Então, aqui nesse caso, a gente não classifica como oxítona. Se tem uma sílaba só, ele vai ser monossílabo tônico ou átono. E depois, a gente vai deixar o link para vocês dessa aula também, ó, fica a dica. Caso vocês queiram ver aí o que a gente falou assim de forma completa sobre essa aula, dá uma olhadinha lá nessa aula de tonicidade vocabular e vejam se tem alguma dúvida ainda para tirar com a gente, tá? Para terminar deixa eu passar para cá. E registrar aí esses conceitos. Não deixem de fazer os exercícios do caderno de atividades, exercícios 55, 56, 57 e 58. Ele vai ser até pro dia 14, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, liga pra gente, manda recado no Moodle, no e-mail e a gente tá por aí, tá bom? Beijos enormes pra vocês. Tchau!